Produzir energia renovável e compatível com o ecossistema é um dos grandes desafios da ciência na atualidade. Então nós vamos conversar sobre a produção de energia fotovoltaica no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo apresentando João Carlos Wernetti dos Santos, que tem graduação e doutorado em Engenharia Elétrica, é docente da Ulbra na graduação e no programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais e Processos Sustentáveis e pesquisa temas como fontes de energia renováveis, sistemas fotovoltaicos e energia fotovoltaica, entre outros assuntos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Também quero apresentar André Luiz Bianchi, que tem graduação e mestrado em Engenharia Elétrica, é docente da Ulbra e atua em áreas como sustentabilidade, energia e indicadores de desempenho. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. E também quero apresentar Wagner Maciel Cunha, que é acadêmico do curso de Engenharia Elétrica e está fazendo seu trabalho de conclusão de curso dentro do tema energia fotovoltaica. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado. E eu começo perguntando para o professor Wernetti o que é de fato energia fotovoltaica, professor? Professor Schubert, energia fotovoltaica associa duas ideias. Primeiro, a energia é oriunda da energia do Sol, então é energia solar que incide sobre umas placas solares que são, na verdade, uma tecnologia de silício. E ao incidir a luz solar nessas placas, converte quase que automaticamente em energia elétrica, de corrente contínua, que nem as baterias. Sim. E essa energia, então, pode ser utilizada como eletricidade, né? É uma fonte de eletricidade oriunda do Sol, da energia solar. Professor André, como nós estamos no Brasil na produção dessa energia fotovoltaica? Hoje dá para dizer que a energia fotovoltaica é uma realidade, ou seja, nós já temos aí cerca de 40 mil unidades, né, de consumidores que produzem sua própria energia, né? Então ela deixou de ser uma fonte, né, de futuro e passou a ser uma fonte real. Então já, vamos dizer assim, já figura entre as principais fontes de energia, de produção de energia elétrica no país. O que significa isso em termos percentuais comparando com o todo do consumo ou da produção de energia brasileira? Se a gente for olhar para a questão potência, ela ainda é muito pequena, né? Então, porque demanda muito espaço e, por exemplo, as hidrelétricas no Brasil, que já é uma fonte explorada há muito mais tempo, elas têm uma potência muito grande. Então, na verdade, nós temos um potencial muito grande ainda de melhor explorar essa energia renovável? Com certeza, sem dúvida. E o Brasil é um dos principais países do mundo em termos assim, de ter a sua matriz energética baseada predominantemente em fontes renováveis. É um dos 3 únicos países do mundo. Hidrelétricas, por exemplo, é só o Brasil, o Canadá e a Índia. O resto do mundo tem que queimar combustível para produzir energia elétrica. Por que isso, professor? É onde tem a maior disponibilidade dos rios, né? A fonte hídrica é esses 3 países predominantemente. Wagner, você está fazendo teu TCC sobre a energia fotovoltaica. O que te levou a pesquisar esse tema? Dentro da energia fotovoltaica, né, a gente tem lá os painéis solares, o que todo mundo fala, mas também tem uma gama de equipamentos que tu tem que usar para fazer o tratamento dessa energia para ela poder ser utilizada na residência ou para algum fim, que seja no automóvel, né? Esse tratamento normalmente utiliza conversores de potência, conversores que pode ser um inversor de frequência, por exemplo, quando é residencial, né? Ou seja, o aparelho que é colocado lá para filtrar essa energia. Aquela energia na rede convencional, né? Isso aí. É que a fotovoltaica ela produz corrente contínua, que é a das pilhas. E o que a gente usa nas residências, na indústria, é corrente alternada. Então, esse inversor ele faz essa conversão de corrente contínua em corrente alternada. Adequada para utilizar com geladeira, qualquer outro equipamento. Né? E no desenvolvimento desses conversores, né, a gente tem uma pequena demanda que é para poder testar eles. Né? Na hora de testar o conversor que tu cria para tratar essa energia que sai da célula, tu não tem como testar ele de maneira muito usual, né? Hoje até existe no mundo já esse mesmo equipamento que eu estou propondo, que é um emulador de célula solar. Né? Mas são poucos os que existem, né? Então eu achei que era uma demanda legal de trabalhar. É uma demanda que é muito interessante para quem tem um laboratório de desenvolvimento nessa área, né? E no Brasil a gente também está arrumando a esse sentido, né? De também criar alguma tecnologia. Então, para fazer o teste desse conversor,
tu precisaria ter uma instalação de células solares, por exemplo, o que demanda um custo muito alto, e tu teria ainda que esperar horários específicos para fazer o teste, porque tu precisa testar ele com eficiência alta lá quando o sol está a pico e tu precisa testar ele com baixa insolação. Quer dizer, a incidência solar, ela é importante para a produção desse tipo de energia? Sim, sem dúvida. Então, tu tem horários de pico de sol, né? E tu tem horários que tu tem menos sol, tu tem dias nublados. Então a energia produzida ela vai variar de acordo com essa... Então, por isso que a gente diz também que a energia fotovoltaica, ela não é uma energia de base, ela não é energia firme. Ou seja, aquela que do momento que tu precisa, tu tem. Depende de uma outra, né, variável que é o clima. É uma fonte intermitente, como a gente diz, assim como a energia eólica. Né? Quer dizer, auxiliar de uma outra fonte. Isso. Elas funcionam mais em fluxos, assim, que são variáveis, né? E previsíveis até certo ponto. Né? Mas como é que se faz na Europa, professor, onde às vezes nós temos alguns meses onde o sol não aparece? Não, o que acontece? Na verdade, durante as horas de sol, né, do nascer ao pôr do sol, existe energia solar sempre, porque basta observar que a gente enxerga o ambiente à volta. Né? Perfeito. Sim. Se enxerga o ambiente à volta, tem luz solar. Tá? Pode ser um pouco menos intensa, mas existe. E tanto a radiação, que se diz que a radiação dos raios do sol são a parcela solar direta, que é a que incide sem passar pelas nuvens, né? E aquela que é refletida, que é uma radiação mais difusa. E as duas são utilizadas pela célula fotovoltaica para produzir energia elétrica. Mas essa energia ela não pode ser armazenada? Na verdade, a energia do Sol não tem como armazenar, em princípio. Ela é uma fonte de radiação, né? Que vai do ultravioleta ao infravermelho, uma fonte de energia que está constantemente chegando à Terra. E em cada localidade do planeta depende, do pôr do Sol, ao nascer do Sol ao pôr do Sol. Né? Então, só durante esse tempo que tem disponível, a cada dia. Né? Por isso ela pode ser somente auxiliar, não pode ser, poderia ser energia principal. Na verdade, ela é a fonte mais abundante disponível no planeta, não tem outra. E ela é pelo menos 10 mil vezes maior do que qualquer outra disponibilidade. Assim, é muito abundante. O problema é o seu aproveitamento pelo fato de não poder ser diretamente armazenada. Né? Ela é convertida, por exemplo, em energia térmica, para aquecer água, por exemplo, ou até mesmo para produzir vapor e formar uma usina termoelétrica como se fosse a carvão, só que com energia solar. Isso existe também, são as usinas termosolares, produzem energia elétrica como se fosse uma termoelétrica. Olha só, Wagner, você comentou que está trabalhando numa pesquisa de um equipamento. Esses equipamentos usados para a produção dessa energia, eles são muito altos, assim, olhando para a nossa realidade? Custo? Os custos, Eles são caros, né? São caros. No geral, eles são equipamentos importados, né? E a gente ainda tem um outro problema, que a gente tem lá alguns produtos mais baratos que não são com rendimento muito bom, eles não têm boa eficiência, e eles ainda trazem ruído para a nossa rede de energia elétrica. O que acontece? Quando tu pega um produto de um escalão pior, um produto importado, que não tem uma série de requisitos mínimos para trabalhar, Perfeito. Tu pode acabar trazendo um problema que a gente na elétrica a gente chama realmente de ruído, né? A gente coloca uma energia não boa na nossa rede de energia geral. Hoje isso não é controlado, tá? As empresas têm controle, mas a pessoa física não. Então, se a gente instala na nossa casa, a gente não vai ter uma punição do governo por estar poluindo a rede elétrica. E ainda assim a gente vai receber como se a gente realmente estivesse vendendo uma energia boa, né? Mas eu acredito que com o tempo esses conversores eles vão ter que sair do mercado, né? Porque essa poluição que é inserida na rede, ela é prejudicial. Tu não está realmente vendendo uma energia para o governo de qualidade, né? Muito bem, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e já voltamos. Olá, o Ciência em Foco de hoje vai falar sobre energia fotovoltaica. É importante a gente falar, quando a gente fala de energia fotovoltaica ou de energias renováveis como um todo, né, da importância que ela tem para o nosso ambiente, né, normalmente o foco que a gente dá é ambiental, ou seja, é conhecido que energias desse tipo não vão emitir gás de efeito estufa e também elas usam recursos renováveis, ou seja, não são recursos que em algum momento vão ter seu fim. Porém, quando a gente analisa esse tipo de fonte, a gente tem que observar que existem outros benefícios que vão muito além do ambiental. Há benefícios econômicos que muitas vezes não são debatidos. Um exemplo é que geração de emprego, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, em média, a energia renovável gera mais empregos por megawatt-hora do que energias fósseis. Outro aspecto importante é econômico.
Como as energias fósseis já são estáveis, são estabilizadas, e as energias renováveis, em especial fotovoltaica, está em desenvolvimento, hoje já boa parte dos países já tem um valor de custo de megawatt-hora de energia renovável igual ou inferior das energias clássicas como o carvão e petróleo. E por fim, outro aspecto importante é o desenvolvimento econômico, sobre dois cenários, duas situações. Quando eu olho países, países normalmente em desenvolvimento vão ter maior incidência de luz solar, ou seja, ter uma capacidade de explorar mais a energia solar de acordo com o tempo. E por fim, eu permito, através desse tipo de fonte, que usuários comuns que antes não tinham acesso a essa possibilidade de gerar sua energia possam fazer parte desse mercado. Energia fotovoltaica é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos como convidados professores João Carlos Wernetti dos Santos, professor André Luiz Bianchi e o acadêmico Wagner Maciel Cunha. Professor Wernetti, desde quando nós exploramos ou desde quando existe essa energia solar? A energia solar, na verdade, a tecnologia fotovoltaica que aproveita a energia solar, o efeito é conhecido há praticamente 200 anos, pelo menos. Tá? Olha só. Porém, o desenvolvimento tecnológico só foi ocorrer, e por acaso, diga-se de passagem, no momento em que nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, os engenheiros de pesquisa desenvolveram o primeiro dispositivo eletrônico que alavancou toda a área de informática, TI, que a gente escuta hoje. Tudo isso foi desenvolvido a partir de um componente que se chama transistor. E naquele momento descobriram casualmente que ele produzia energia elétrica também a partir da luz solar. E foi ali descoberta a célula fotovoltaica, e apenas 4 anos após já foram construídos geradores de energia elétrica com células fotovoltaicas para serem utilizados nos satélites e para mandar para o espaço, que era a única fonte alternativa que poderia funcionar lá em cima, né? Olha só. Sem ter um reabastecimento, Perfeito, né? Sol. Então, as aplicações espaciais, vamos dizer assim, de energia solar existem desde a década de 60 ali, né? O efeito foi, a tecnologia foi desenvolvida em 54 por aí, e na década de 60 deslanchou a área espacial. Até meados da década de 70 era somente aplicações espaciais. A partir de 80 começaram a ser utilizadas as células fotovoltaicas para abastecer refrigeradores ou freezers para armazenar remédios na zona rural onde não havia acesso à eletricidade, por exemplo, nas regiões da África. Olha só. E ali começou a deslanchar então uma nova aplicação na área rural. Porém, desde aquela época já se via que o grande mercado mesmo para deslanchar que era uma energia muito cara, porque vinha da área espacial, que tem muito dinheiro disponível e pouca preocupação com o custo, né? Perfeito. Sim. Então, se percebia que para deslanchar essa tecnologia teria que ser utilizado também na cidade. Então, a partir dali, começou a ser desenvolvidas novas aplicações, e o mercado alavancou. Para vocês terem uma ideia, o material utilizado, que é o silício, ele é usado na metalurgia, né? Para a produção de aço e tudo mais. E os restos da metalurgia, da indústria metalúrgica, esse rejeito do silício que não é utilizado lá, é que era utilizado para construir as células fotovoltaicas. E atualmente esse mercado está de tal maneira, naquela época custava 90, 100 dólares por tonelada. Hoje está reduzido para 15 dólares, em função da expansão e da melhoria da tecnologia também de desenvolvimento. E com isso hoje explodiu. Hoje o mundo inteiro está utilizando energia solar fotovoltaica, porque essa tecnologia se tornou finalmente viável para aplicações normais, cotidianas. Aqui no Brasil, por exemplo, é distribuído aplicações residenciais, eu tenho esse dado aqui, 77% das aplicações fotovoltaicas no Brasil são na área residencial, 16% em comércio e serviços. Por exemplo, supermercados estão começando a enxergar essa possibilidade, né? Olha só. Geralmente os macroatacados, eles têm galpões com uma área de telhado muito grande, e aquilo ali pode ser transformado numa usina fotovoltaica e produzir energia elétrica de forma sustentável e atualmente barata, porque o retorno disso hoje leva de 5 a 6 anos. Então se tornou um investimento viável, né? Professor André, vamos pegar esse gancho que o professor Wernetti comentou. Alguém gostaria de instalar
um equipamento de energia fotovoltaica numa residência, por exemplo. Aí a gente já comentou antes, então ela é complementar. Como é que funciona esse diálogo entre a energia existente e essa energia solar? Se o consumidor deseja instalar, ele vai poder submeter um projeto para a concessionária de energia elétrica, né? Então, ele vai gerar energia elétrica para a sua unidade consumidora e o excedente, né, ele vai, vamos dizer assim, vai ficar com a concessionária de energia a título de empréstimo. E vai continuar sendo dele, ele vai poder usando conforme as necessidades dele. Então, ele vai não só gerar a sua necessidade, como ter o armazenamento, né, lá na rede da concessionária, né, porque não teria como, né, justamente pela Permite complementar, a residência, o sujeito tem um medidor. Geralmente a energia elétrica vem da concessionária e entra na residência. No momento que o consumidor tiver uma usina no seu telhado, por exemplo, ele vai gerar energia elétrica e o excedente vai ser enviado através desse medidor para a concessionária de volta. Ela vai usar durante o dia, enquanto o sol produz energia elétrica, e à noite a concessionária alimenta a residência e forma-se um balanço de energia, né? No final do mês, se tiver sobra, é compensado no mês seguinte ou então recebe da concessionária. Uma coisa que a gente tem que deixar claro nesse processo é que não há dinheiro envolvido. Não há venda, né? A concessionária não paga pelo excesso. Ela fica, vamos dizer assim, a concessionária fica quase que a título de fiel depositária da energia que pertence ao gerador ali, né? Sim. Então não há, claro, e também uma coisa que também tem que ficar clara, que às vezes as pessoas pensam, vou gerar energia elétrica e eu não vou pagar mais nada na minha fatura de energia elétrica. Não, ainda há que se pagar o custo daquele sistema, né, aquela instalação elétrica que a concessionária te disponibiliza para tu poder enviar a energia para lá e buscar de volta. Sim, né? sim. Tá? Então há um custo aí básico. Uma tarifa mínima, né? Isso, a tarifa mínima, mas o custo do sistema. Economicamente é viável isso? É viável. Então, atualmente dá um retorno de 5 a 6 anos se paga. 5, 6 anos o equipamento se paga. Se paga. E a partir dali, imagine só que ele tem uma durabilidade assegurada pelo fabricante de 25 anos no mínimo. Então, os primeiros 5 anos eu estou retornando o investimento que eu fiz e a partir dali é só lucro. Em altos traços, vale a pena. Hoje em dia, dá para... Eu que lido com essa área aqui há 20 anos, é a primeira vez que eu estou vendo que realmente a coisa vingou e vai funcionar em larga escala. Isso quer dizer que a tendência é que, com o passar do tempo, o equipamento barateie mais ainda, na medida que ele se populariza? Com certeza. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, nós aqui da Ubra estamos também interessados aqui, a reitoria, e eventualmente, futuramente, ter um sistema fotovoltaico atendendo a universidade, é uma das possibilidades que se estuda, né? E numa dessas etapas, nós visitamos uma usina, uma vinícola, lá para o lado de Bagé, Dom Pedrito, né? E ele tem uma vinícola que produz e tem energia fotovoltaica, uma usina fotovoltaica ao lado da sede, e é totalmente autossustentável o sistema. E ele fez esse sistema há 4 anos atrás. Hoje, com a metade do valor, ele constrói outra usina do mesmo tamanho, em 4 anos. Quer dizer, está reduzindo bastante, é uma coisa bastante significativa. É uma tendência do mercado, quanto mais se populariza, com certeza. Mais reduz. Agora existe um ganho de escala concreto no mundo inteiro. Olha, isso quer dizer, Wagner, que o teu projeto tem uma chance de te ajudar bastante como profissional posteriormente nessa área da energia? Acredito que pode me ajudar e ajudar a pesquisa em si, né? O pessoal que quer desenvolver nessa área dentro do Brasil, que ainda está muito devagar isso hoje, né? Hoje no Brasil a pesquisa ainda é um nicho pequeno, né? Mas que dentro dessa área tende a crescer junto com o sistema e pode ajudar sim no momento que tu vai ter um equipamento que vai poder ser utilizado para teste de conversor de potência, né? Que pode ser desenvolvido aqui dentro, pode ter uma fabricação nossa de algum colega que se interesse em trabalhar nessa parte, nessa área, né? E aí sim, ter um equipamento de qualidade produzido dentro do Brasil, o que pode tornar mais viável ainda a produção de energia fotovoltaica. Né? Quer dizer, esse equipamento que você está pesquisando, ele pode ser produzido na universidade? A ideia é produzir um protótipo até vai ser o trabalho de conclusão de curso dia da minha formatura. E se a gente olha para o futuro? Vamos agora fazer um exercício de futuro.
perspectiva de utilizar essa energia nos aparelhos eletrodomésticos, nos carros, nas indústrias? Já é utilizado hoje, né? Já. Hoje, no momento que eu instalo no telhado da minha casa, imediatamente eu estou com todo o sistema elétrico da minha casa atendido pela fotovoltaica. Isso aí é normal, é utilizado hoje. O controlador de velocidade na estrada, né? Quantos hoje tu passa e está sendo alimentado pela luz do sol, né? Perfeito. Coisas que a gente passa e nem se dá conta. Sim, balizadores da marinha, essas boias que tem pelo mundo afora, a questão de proteção catódica das tubulações da Petrobras, por exemplo, de gasodutos e oleodutos, né? Se usa fotovoltaica para atender. Na verdade, a fotovoltaica hoje tem praticamente toda e qualquer aplicação de eletricidade possível que se possa imaginar assim, eu posso usar a fotovoltaica para isso. Isso tem algum risco para o meio ambiente? Não. O que acontece? Na verdade, toda e qualquer forma de energia está associada à poluição. Isso é da física, da termodinâmica. Algum impacto, né? Não há possibilidade de produzir energia sem poluição. Então, essa sustentabilidade é uma ideia, é uma perfeição que não existe, né? Na vida real nunca vai existir. Toda vez que eu produzo energia, eu poluo o meio ambiente. Algumas com maior poder poluidor, outras menos. A fotovoltaica, na sua fabricação, como utiliza silício, por exemplo, como matéria-prima, o silício ele precisa de 2.000 graus quase de temperatura para ser produzido. Isso aí significa poluição lá na fabricação. Claro. Para isso, a pesquisa científica é fundamental. Com certeza. Nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais dos nossos convidados. A dica do programa é: o assunto energia solar, ele abrange tanto conhecimentos científicos de engenharia, quanto a oportunidade de aplicá-los imediatamente de maneira profissional ou em sua casa ou empresa para obter a economia que o sistema proporciona. No curso de extensão de energia solar fotovoltaica realizado na UBRA, o curso dura 22 horas, nós vemos a parte de projeto, as tratativas na concessionária e a instalação prática. Nós fazemos a montagem de um sistema de 1 kW. Agora em setembro, nós acabamos de realizar a segunda edição do curso de extensão em energia solar fotovoltaica com a montagem de um sistema de 1 kW aqui na frente do prédio 12, sala 60 da UBRA. Fique de olho aí no ano que vem, vai ter a terceira edição, quarta edição. Inscreva-se e aprenda sobre esse tema. Energia fotovoltaica é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana e nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor Wernetti, qual é o seu recadinho final? Eu diria que nós podemos ter otimismo em relação à expectativa das fontes renováveis atuarem no mercado a ponto de minimizar os impactos com produção de CO2, com poluição, né? Que a fotovoltaica e a energia eólica já estão perfeitamente tecnologias amadurecidas, né? As duas se encontram hoje no mercado competindo de igual para igual com todas as outras fontes convencionais. E eu acredito que esse seja o futuro, né? A matriz energética da maioria dos países cada vez mais diversificada e cada vez mais com maior percentual das fontes renováveis para minimizar esse impacto no meio ambiente que a humanidade, né, impõe para o nosso planeta. Né? Sim. Muito bem. Professor André, o seu recado final? Eu concordo com o professor Wernetti quanto à questão do impacto, né? E eu acho que o investimento nesse tipo de energia, né, principalmente a fotovoltaica, onde tu consegue gerar energia junto ao consumo, é uma das coisas mais importantes, porque tu resolve N problemas técnicos, porque hoje, atualmente, a nossa matriz, né, as principais fontes geradoras, elas estão a grandes distâncias dos principais centros de consumo, ou seja, das grandes cidades. Né? Então, a produção de energia elétrica baseada na fotovoltaica é bastante importante, não só na questão ambiental, mas também na questão técnica. Então, que continuemos investindo nisso. Muito bem. E o acadêmico Wagner, qual é o teu recado final? A energia fotovoltaica já é uma realidade hoje e ainda vai ser por alguns anos. Então, é com certeza uma energia do presente e do futuro, né? E eu acredito que tem muito que se aprender e que se estudar com essa energia, né? Então, eu acho que esse estímulo, essa ideia de incentivo
para pesquisa, incentivo para nós termos criar tecnologia, né? Dentro do nosso país, eu acho que é bastante importante, né? E eu realmente espero que isso melhore bastante com o passar do tempo aí, que os governantes tenham essa visão, né? De que é importante esse investimento em pesquisa, em desenvolvimento, e que essa área aí é uma área, dentre outras várias também, que pode sim ter uma gama de pesquisa voltada para ela e que pode ser um sucesso dentro do nosso país, né? Não só essa ideia de trazer tudo do estrangeiro, perfeito, comprar tudo pronto. Sim, exato, Eu acredito que a gente pode também, dentro dessa área, ter desenvolvimento próprio, né? Muito bem, muito obrigado, professor Werneck, professor André, ao Wagner por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!